Graça e paz, queridos. Mais uma vez aqui juntos para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor e trazermos refrigério para as nossas almas em tempos de sequidão. E hoje nós queremos falar sobre ciclos. Queremos falar sobre ciclos e suas consequências. Sabe, se você se perceber na sua realidade, ou na nossa realidade diária, na verdade, né? A gente vive e constrói em torno de nós ciclos. Coisas que nós, sem nos apercebermos, repetimos. Alguns ciclos são interessantes que você consiga fazer as repetições. Por exemplo, você criar uma disciplina para você fazer atividades físicas, ou você criar uma disciplina para você se alimentar bem, ou você criar uma disciplina para ler, criar uma disciplina para orar, criar uma disciplina para louvar ao Senhor. Existem ciclos que são bons que se repitam, mas existem ciclos que nós precisamos romper, que nós precisamos quebrar. E enquanto nós não rompermos com esses ciclos, a nossa vida não será plena, a nossa vida não será equilibrada e ajustada com aquilo que Deus deseja para nossos corações, com aquilo que Deus deseja entregar para nós. Deus tem promessas, amém? Deus tem promessas maravilhosas para cumprir em nossas vidas. Deus tem desejos e sonhos que Ele quer entregar nas nossas mãos e fazer com que nós tenhamos abundância de vida e através de nós a Sua palavra seja ricamente testemunhada. As profecias e aquilo que Ele tem no seu coração sejam ricamente testemunhados pelos nossos passos. Deus tem muita coisa para fazer conosco. Mas existem ciclos que nós precisamos entender e romper na nossa história de existência para que a nossa vida seja realmente plena. E eu queria compartilhar isso com vocês aqui essa noite. Eu queria falar isso com vocês sobre essa questão de ciclos. E eu queria mostrar isso para vocês em 3 textos, 3 situações, para a gente poder começar uma série sobre romper ciclos e alcançar uma vida abundante. E olha aqui só, nós vamos iniciar a nossa leitura em Juízes, capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Daí nós vamos para Juízes ainda, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Repare que nesses 2 textos que nós lemos, existe uma repetição de um padrão, de um comportamento. Os israelitas esquecem-se do seu Deus. Os israelitas esquecem que Deus os livrou lá atrás do deserto, que o fez com que eles chegassem até a terra de Canaã e que deu essa terra em promessa a cada um deles. Eles esquecem de quem é o seu Deus, eles esquecem do que Jeová fez por eles esquecem de todos os milagres, de todas as coisas que o Senhor fez, de tudo aquilo que Deus presenteou para cada um deles. E eles esquecem isso sequenciadamente. Aqui nós vemos um ciclo, porque eles passam a esquecer que tem um Deus, que adora um Deus e que esse Deus os sustenta. Eles passam a esquecer que eles dependem desse Deus, eles passam a esquecer que esse Deus é importante e passam a acreditar que podem caminhar sozinhos, sem que haja a ação divina em suas vidas. E passam a adorar outros deuses, e passam a ter uma vida de pecado, só que uma vida de pecado consciente. E uma vida de pecado consciente tem nome: iniquidade. O que nós estamos querendo promover hoje é entendermos que esse ciclo chamado iniquidade, ele precisa ser rompido nas nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida abundante e de excelência no Senhor. Eu só vou conseguir, eu e você, só vamos conseguir ter uma vida abundante, uma vida rica, uma vida próspera em Deus, uma vida cheia daquilo que Deus deseja para os nossos corações, para as nossas almas, se nós aprendermos a reconhecer os padrões de iniquidade que muitas vezes nós andamos e não estamos percebendo. O que é um padrão de iniquidade? É quando você deliberadamente erra.
você tem consciência que está errando, você sabe que está no caminho errado, você continua fazendo o erro e o pior, você se sente bem fazendo isso. Era o que o povo de Israel estava passando nesses dois textos que eu li com vocês. O povo estava sabendo que se afastava do Senhor, sabia que estava pecando e o pior, o povo aprovava aquilo, o povo achava que aquilo era normal, isto é, viver em iniquidade. E o que nós queremos compartilhar com vocês essa noite é que eu posso romper com esse ciclo. Eu posso romper com essas coisas. Mas para isso, eu preciso entender o que eu tenho que fazer. E a primeira coisa é escolhas. O povo de Israel fez escolhas. O povo de Israel escolheu outros deuses. O povo de Israel escolheu crer em outra coisa. O povo de Israel escolheu se distanciar do Senhor. A primeira coisa que eu preciso entender é que para romper ciclos, eu preciso compreender que escolhas eu tenho para fazer. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um outro texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz assim o texto: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte. Isso é Deus falando, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus nos dá o direito de escolher. Eu sou capaz de romper com os ciclos de iniquidade na minha vida. Você é capaz de romper com os ciclos de iniquidade na sua vida. Você é capaz de fazer isso. Apenas precisa escolher. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, vamos romper ciclos. Ciclos que estão nos levando para uma vida de pecado. Ciclos que estão minando as bênçãos que Deus tem para nós. Ciclos que estão nos prendendo a maldições, a maldição do pecado, a maldições de morte, que tem nos arrastado para a depressão, para a tristeza, para o desengano, para o desalento. Deus quer nos abençoar com vida e vida em abundância. Mas é preciso primeiro escolher, pois, a vida. Escolhemos, pois, a vida em Cristo Jesus. Até a próxima.